Olá a todos. Olá a todos! Hoje, segunda-feira, 14 de abril de 2025, Semana Santa. Cá estamos nós de novo. Para as nossas conversas terapêuticas, cujo tema hoje é Adolescência. a continuação da nossa conversa da semana passada. A adolescência, aquela fase tão complicada. É tão complicado também para nós, mais velhos, adultos de uma geração em que não havia nada destas novas tecnologias, conseguirmos perceber ou apercebermos-nos do que se passa. Será que os nossos adolescentes hoje, se nós que somos adultos não temos essa percepção, será que os nossos adolescentes às vezes caem em armadilhas e conseguem perceber qual é a armadilha e a consequência dessas armadilhas? Pensei um pouco. Esta geração foi aquela geração que já começou a ter fotos delas mesmas nas redes sociais. Portanto, já quando eram bebés, crianças, já os pais começaram a postar as fotos deles, a expô-los ao mundo da net desta forma. Os pais inconscientemente na altura, não é? Sem saber de todo o potencial negativo que poderia ter isso. Mas é uma geração, com isto o que é que eu quero dizer? É uma geração que se habituou a que é uma coisa normal estar assim tão exposto. Uma coisa fútil, uma coisa, pronto, que não há problema nenhum de estar-me a expor e a mostrar fotografias minhas, que eu já era exposta e mostravam fotografias minhas para toda a gente quando eu nasci. E o problema é que com essa mesma naturalidade que eles podem interpretar que eu estar exposto é natural, expor outra pessoa sem autorização dela também é natural. E aí, atenção, ocorrem os crimes cibernéticos, as violações de privacidade dos indivíduos, que seja na legislação portuguesa, na legislação brasileira. Eu acho que em boa parte do mundo, mas essa atenção não é 100%, uma boa parte do mundo nós temos hoje os crimes cibernéticos. E mais do que isso, aquelas pessoas que estão no auge, atenção, não é uma crítica, mas nós tivemos um caso recente aqui dos youtubers, por serem pessoas supostamente públicas, não ofereceriam riscos e pronto, foi a menina que foi ter com eles achando que estaria segura e acabou por uma tragédia. E outra coisa que também se fala, que nesse caso se falou semana passada, foi do caso de ter havido 30 mil visualizações desse vídeo e não ter havido ninguém a denunciar. Isto também nos faz pensar um pouco naquilo que nós estávamos há bocado a dizer, porque já se tornou uma coisa banal. Porque já é uma coisa, são gerações em que já viviam neste mundo de estar sempre a mostrar e estar sempre a mostrar o que se está a fazer. Por isso tornou-se assim uma coisa corriqueira, uma nova forma de bullying, não é? De controle dos outros, de expor os outros, que já é visto como uma coisa normal, que já é visto como uma coisa que é comum, que é assim que se faz. Eu não sei se todos já viram aquela série, acho que é 4 episódios, que é a Adolescência. Se ainda não viram, eu aconselho toda a gente a ver. Não só por ser uma verdade nua e crua do que se passa, mas também porque dá uma visão dos adultos que estão à volta e da ignorância dos adultos, não saberem, não se aperceberem do que realmente se passa com a adolescência nos dias de hoje. Portanto, se não viram, eu aconselho a ver, é muito interessante, porque também nos ajuda a perceber um pouco o porquê dos adolescentes fazerem muitas vezes isso. É impressionante a necessidade. No nosso tempo nós tínhamos a necessidade de pertença, de pertencer a um grupo,
mas não éramos tão expostos, portanto, pertencer a um grupo na escola, no liceu. E realmente havia problemas lá, havia os mais conhecidos, os menos conhecidos, os que faziam bullying, os que sofriam bullying, mas havia muita gente ali no intermédio, não é? Havia estes extremos, mas havia muita gente no intermédio, mas tudo se focava ao bairro, ao liceu, a um espaço curto. O problema de agora é que há uma globalização e isto chega a todo lado e eles continuam com exatamente as mesmas necessidades que nós tínhamos de pertença. Eles necessitam, os adolescentes necessitam, como o ser humano necessita sempre de pertencer a um grupo. O problema agora é que está tudo muito radicalizado, isto é, tu pertences ao meu grupo, mas o meu grupo diz que esta parede é branca e este quadro é cinzento. E tu dizes, ok, que bom, eu pertenço a este grupo. E eu acho que esta parede é branca, mas este quadro não acham que é assim um cinzento com uns tons azulados? Não és da mesma opinião que nós, não pertences ao nosso grupo. Fora. Então, aquela coisa da tolerância, que apesar de tudo havia no nosso tempo, os grupos tinham uma base em comum, mas havia heterogeneidade, diferentes opiniões dentro do grupo. Agora não. É tudo extremamente radical. Tu ou estás 100% de acordo com isto, ou então vai e faz o teu próprio grupo. Que é, ou concordas com estes 20 itens do grupo, ou só concordas com 19 e há um que discordas, então vai fazer o teu próprio grupo, em que são os 19, mais outro diferente. Já não pertence ao nosso. E está muito radicalizado, há muita intolerância. Mas isto aplica-se em tudo. Atenção, não é só aos adolescentes, também vemos isto nos jovens adultos, em adultos que começaram a vivenciar mais as redes sociais. Eu sou do tempo que as redes sociais começaram quase, estava eu na faculdade, portanto já tive eu a minha infância e grande parte da minha adolescência num mundo sem esta globalização, esta parte não da internet, mas desta parte das redes sociais, praticamente não havia cá em Portugal. Não, mas no mundo no geral, a nossa altura, o que tinha-se de globalização eram os intercâmbios escolares. Exato. Era o máximo. Era o máximo que havia, exatamente. Por isso, nós já adultos é que começámos a viver esta questão das redes sociais. Pessoas mais novas que nós, já foi numa fase da adolescência, mais novos, ou em crianças, começaram a entrar neste mundo. E são esses que agora são pais também, isto é, habituaram-se a este mundo, já faz parte de uma realidade, mas mesmo assim, naquela altura, as redes sociais não eram o que são agora. Porque, como tudo, está tudo a crescer de uma forma exponencial. E está tudo a uma velocidade louca. Então, os pais de agora, não só nós, que já somos de uma geração que somos pais já de adultos, mais ou menos, eu ainda tenho um mais pequeno e assusta-me bastante como as coisas são agora, mas as pessoas mais novas que nós, que estão agora com crianças e pré-adolescentes, é muito complicado, porque a geração desses pais agora de crianças e de adolescentes e pré-adolescentes, não têm a noção da realidade do que são as redes sociais agora. E o problema é que, apesar de toda essa globalização, dessa exposição para tudo e para toda a gente, para o mundo todo, sem limites, está levando cada vez mais os nossos adolescentes a se sentirem sozinhos na multidão. Existe uma solidão crescente. Porque na nossa época, no meu tempo de escola era assim, o top era pertencer, parece filme americano, mas não é, mas o top era pertencer aos times da escola, seja de atletismo, de vôlei, de basquete,
O menino mais bonito era aquele grande jogador que estava em todas as competições, era o mais alto, toda a gente vivia em volta. Isso fazia com que você sempre estivesse em grupos. Ou você estava num grupo de meninas a paquerar o menino mais bonito, como o inverso também era verdadeiro, estava aquele grupo de meninos olhando a menina mais bonita. Aí tinha aqueles que nós chamamos os nerds da escola, que só tiravam as melhores notas, sentavam na primeira fila, mas tinha um grupo deles também. Exatamente. E quando chegava uma altura daqueles trabalhos lá em grupo, você sempre buscava um nerd ali. Ou seja, as interações eram mais simples, porque você era obrigado a ter contato pessoal com as pessoas. Exatamente. Agora você olha para um ecrã. Telemóvel, tablet, iPad, computador, notebook, whatever. E às vezes a pessoa nem sabe que você existe. E você também não sabe nada dela. Porque, atenção, a internet mostra apenas palco da vida e não os bastidores. Cá em Portugal eu conheci uma rapariga, uma brasileira, uma carioca, e pronto, ela dizia, e eu acho que realmente é fixe, e é a realidade. Ah não, na internet a gente só mostra a glória, a queda jamais. E é verdade, a internet só mostra os bons momentos. Se você olhar assim, sem pensar muito, você olha ali, tem gente que deve ser alcoólatra, porque só posta bebida, só posta vinho. O outro não deve trabalhar, porque só posta passeios, lugares maravilhosos. E o dia a dia? Quem são essas pessoas? Quais são as suas dores? Quais são as suas feridas? Quantas vezes será que essas pessoas que você vê na internet não derramam lágrimas? Ou como diriam antigamente, lágrimas de sangue. Aquela dor que vem do fundo da alma, que o coração já está dilacerado e a alma ferida. Isso ninguém vê na internet. Aliás, raramente vê porque quer ganhar um like. E atenção, nem sempre é verdade. E já aconteceu várias vezes, da pessoa contar uma tragédia grega, mas é só para ganhar um like. Ou seja, a internet é um terreno arenoso. Só que os nossos jovens, cada vez mais, em qualquer lugar do mundo, estão ali sempre conectados. Eu às vezes passo na rua ou no transporte, tá lá, tá sentado 3, 4 meninos e eu fico olhando, meninos bonitos, lindos, aí na faixa dos seus 13, 14 anos, e tá lá. E vem a rede social, o outro tá vendo uma outra rede, olha aqui, olha que bonita, olha que não sei o quê, não, porque eu vou namorar com a... Mas são pessoas que eles não conhecem. E é assim, nós, adultos, ainda somos capazes de olhar e mesmo assim é complicado porque a sociedade exige que sejamos perfeitos e das duas uma, ou temos que mostrar muito as nossas emoções ou temos que ser muito felizes, mas é sempre uma perfeição, porque mesmo na parte em que a sociedade diz que está muito na moda agora, eu tenho que dizer o que sou e o que fazer e o que... Até isso é falso porque não é assim, nós somos várias flutuações ao longo do dia, de emoções ao longo do dia e sinceramente a nossa privacidade é importante e nós termos os momentos para nós dessas oscilações é importante, portanto, estar a expor só a fingir que somos felizes ou só a mostrar a nossa desgraça, para quê? Mas infelizmente a sociedade agora pede isto, pede esta interação exagerada, com os parâmetros muito elevados da perfeição, tanto para a desgraça, como para as coisas ótimas, que eu sou muito feliz na minha vida, porque eu sou influencer. É uma profissão que me impressiona bastante. Então, profissão. Então, imaginem o que é isto para adolescentes que estão a construir a sua personalidade, que têm uma sensação ainda maior
se descobrirem, de saber a que grupo pertencem, perceberem qual é o papel deles neste mundo, ainda mais do que nós adultos. Nós, adultos, também já temos às vezes a sensação de vazio, de não percebermos o que é que estamos aqui a fazer, quanto mais os adolescentes. E eles numa fase desta, em que a sociedade e nas redes sociais são só bombardeados com tens de ser assim, tens de ser assado, as mulheres são isto, os homens são aquilo, e depois é assim. Existe uma coisa nas redes sociais que é lá o, como é que se chama? Não é o programa, eu e as minhas, eu não sei falar, então não é do meu tempo. Mas do género, se tu começas a pôr likes ou a visualizar determinadas coisas, depois só te aparece disso, não é? São os logaritmos das plataformas digitais. Muito obrigada. A Vera percebe mais disto que eu. E então, isto para as crianças e para os adolescentes é porque basta só eles porem um like ou visualizarem qualquer coisa que de repente começa-lhes só a chegar daquilo e enviesado para determinada coisa. Posso dar um exemplo? Um filho meu no outro dia virou-se para mim e disse assim, porque estavam a comentar qualquer coisa na televisão, estávamos a ver uma série, já não me lembro o que era, e ele disse, isto, estavam a falar da internet, e ele, isto já me aconteceu. E eu fiquei assim a olhar para ele, já te aconteceu? E ele, sim, porque estava eu a pesquisar, porque agora a internet é uma coisa fantástica, pesquisa o que tu quiseres e consegues descobrir o que é tudo, não é? Informação sobre tudo. Então ele disse, eu estava a pesquisar uma informação sobre um exercício por causa de um músculo aqui que me estava magoando, eu estava a pesquisar uma informação sobre como fazer estes exercícios em casa e tal, e a partir daí comecei a receber só postagens e pronto, já não lembro o que é que ele disse, destes tais, dizer assim, o homem para ser macho precisa de fazer isto, a mulher tem de ser submissa, e eu fiquei assim parada a olhar para ele, o quê? E ele, sim, só por eu ter ido pesquisar sobre exercícios físicos, homem, o que és? Homem, não sei o quê, fazer um teste, ou logo foi assim uma coisa qualquer, para ele ver que tipo de exercício é que precisava fazer, porque tinha uma coisa qualquer. Queria aumentar, sei lá, já não me lembro o que é que ele disse, mas por ele ter feito essa pesquisa, de repente começou aquilo que agora se fala dos incel, ou o que é, não é? Aquelas coisas de o homem para ser macho tem que fazer isso, a mulher tem que ser... E eu fiquei assim, sorte, ele tem 20 anos e graças a Deus a cabecinha do sítio. Então, ele olhou para aquilo e então ele dizia, eu depois tive que começar a apagar, a dizer que não interessava, que não me interessava aquele tipo de coisas, a bloquear aquelas coisas. Ele teve que ter um trabalho enorme para limpar, não é? Tudo para não lhe voltar a aparecer aquilo. Agora imaginem, ele tem 20 anos e está bem, já está bem estruturado. Agora imaginem que isto lhe acontecia, tinha ele 13. Não, mas atenção, ele ainda fez uma pesquisa. Sim. Às vezes você vai digitar alguma coisa e o corretor muda totalmente a palavra. Então, o que passa de ser de um objeto natural, passa para algo, às vezes, obsceno, ou de cunho sexual, ou coisa assim, e o adolescente manda aquilo. Depois que ele percebe que a palavra foi corrigida, ele vai receber na mesma. É descontrole total. Por isso é assim, é neste ponto que estamos. São as nossas crianças de 9, 10, 11, 12 anos, a na própria escola já incentivarem com toda a razão, porque realmente a net consegue ser uma plataforma excelente de conhecimento e globalização pelo bom sentido, mas a não terem a noção, a perderem a noção do que é mexer na internet e a fazerem pesquisas que de repente salta-lhes assim coisas que eles não estavam à procura daquilo, mas surgiu e depois aquilo não lhes sai mais dali. E isso se passa com Facebooks, eles agora Facebooks, as crianças não é muito, mas o Insta, o TikTok, a partir do momento em que lhe enviam uma coisa, um coleguinha envia uma coisa, olha tão gira, mas era assim um bocadinho, mas não era muito, mas logo, pronto. Se já é tendencioso... Começa só a aparecer aquilo e eles não têm ainda a capacidade, o discernimento de dizer, calma, atenção, não é isto, o que é isto?
e depois de saberem e de conseguirem começar, como o meu filho de 20 anos, e então começou a bloquear, a dizer que não tinha interesse, porque ele sabe já as ferramentas e já é adulto o suficiente para dizer, não, eu não quero nada disto, então vou começar e sei como limpar o meu histórico por forma a limpar isto e deixar de me aparecer isso. Tem-se crianças com 9, 10 anos a mexerem em TikTok, por alguma razão essas plataformas, já de alguma forma é obrigatório ser 13 anos. Não se consegue ter Facebook, Insta, YouTube, supostamente tem que se ter mais de 13 anos. Há um motivo para isso. E os pais que vão incentivam os filhos a aldrabarem as datas de nascimento ou criam eles próprios os perfis das crianças para terem TikTok e para terem Instagram, não têm consciência absolutamente nenhuma do que estão a fazer. Há um motivo por essas plataformas, apesar de tudo, essas plataformas têm esse limite. E sinceramente eu acho que 13 anos é muito pouco. Que deveria ser pai 16. Ok? Mas pronto, isso é a minha opinião, cada um sabe o que sabe, mas pronto. Mas há um motivo. Por exemplo, no outro dia o meu filho pediu-me, mãe, eu não tenho YouTube Music. E os meus colegas, ele tem 10, e os meus colegas todos ouvem músicas e eu não consigo ouvir música. Ele tem o telemóvel todo controlado. E não me passou pela cabeça que houvesse algum problema ou alguma restrição no YouTube Music. Então eu disse, pronto, está bem, eu dou-te autorização, e lá fui eu, na minha parte, a dar-lhe autorização para ser instalado o YouTube Music. Uma coisa que é só música, que eu achei que era. E aquilo deu logo, não tens 13 anos, não podes estar bloqueado, não tens o YouTube, só tens o YouTube Kids, só tens o YouTube Kids, não podes ter isto, não sei o quê. E eu não estava a perceber. E foi os meus filhos mais velhos, lá está, porque nós não temos a noção. Os meus filhos mais velhos que se viraram para mim e disseram, mãe, mesmo no YouTube Music, tem-se acesso a vídeos e tem-se acesso a músicas que são muito explícitas e com palavrões muito explícitos e com imagens muito explícitas, e há de tudo também no YouTube Music que eu não sabia. Ok. E eu percebi e disse ao meu filho com muita pena, filho, não podes ouvir música assim. E ele disse-me, muito triste, vão todos gozar comigo, porque eu sou o único que não tenho música no meu telemóvel. Vão todos gozar comigo. Oh mãe, os meus amigos todos, estamos a falar de 10 anos, os meus amigos todos têm TikTok, os meus amigos todos têm YouTube, não é YouTube Kids, eles gozam comigo porque eu tenho o YouTube Kids. Todos os meus amigos têm músicas. Eu fico assim, sou eu? A bota de elástico? Sou eu a que exagero? Eu acho que devemos ter por meta permitir que as crianças sejam crianças. E às vezes é mais difícil para os pais assimilarem realmente essa ideia que as crianças precisam ser crianças. Porque, atenção, essa criança que é ferida, que é martirizada, que é enxovalhada de informações que não agregam valores, levam a consequências graves, porque são crianças que o tempo vai passar, o corpo vai crescer, mas são crianças feridas que vão se manter nos adultos. São adultos instáveis, são adultos que têm burnout, ansiedade, depressão. São adultos que não sabem o que é que são limites, portanto não conhecem nem os seus limites, até onde é que podem permitir que as pessoas vão, ou até onde é que podem ir relativamente às outras pessoas. É onde acontecem muito dos abusos hoje. Porque isto generalizou-se de tal maneira que toda a evolução que nós tivemos, todos os direitos que, por exemplo, as mulheres conquistaram, neste preciso momento, muitas mulheres voltamos a estar em perigo outra vez, as mulheres. É tão simples quanto isso. Tanto lutamos pelos nossos direitos e pela nossa proteção, não é? Tanto lutamos contra este
masculinidade tóxica, que devido a esta globalização e este descontrole nas redes sociais, ela voltou em força. E em força. Porque assistir a adolescentes entre os 16 e 19 anos filmarem a violação de uma adolescente de 16 e postarem nas redes sociais impunes, achar que são impunes a isso e que podem postar e que podem fazer e que é uma coisa perfeitamente normal. Isto é chocante. Isto é chocante. Mas eu acho que por hoje chega. Poderá ser um tema que não sabemos ainda se para a semana vamos voltar a falar, mas isto é uma coisa que se está a falar muito agora, não é? Das redes sociais e dos adolescentes, por isso é que nós achamos que seria uma conversa terapêutica interessante para continuar. Ficamos por aqui hoje. Para a semana logo veremos o que é que vamos falar. Vamos ver o que o mundo pede, o que a sociedade manda e vamos nós para as nossas conversas terapêuticas. Na próxima semana cá estaremos nós de novo. Beijinho grande. Boa semana a todos. Beijinho. Tchau.